Diariamente somos impactados com influências culturais e comerciais de outros países, e é indispensável o domínio de um segundo idioma para transitar entre esses meios, destacando-se a língua inglesa, como sendo primordial neste mundo globalizado. Entretanto, segundo o Índice de Proficiência em Inglês da EF 2019, o Brasil recebeu o título de baixa proficiência em inglês e ocupa a 59ª posição no ranking, dentre 100 posições, ficando atrás de todos os nossos principais vizinhos da América do Sul, como Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, Bolívia e Peru. O governo brasileiro está ciente que precisa mudar essa realidade, tanto que em 2019 aprovou o Decreto-Lei número 9.675 para combater o analfabetismo absoluto e funcional. Mas, infelizmente, essa medida ainda não foi suficiente, pois até agora as escolas não conseguem reunir a estrutura necessária para cumprir a lei com efetividade. Mas trago uma ótima notícia. Essa triste realidade brasileira está prestes a se transformar, pois que os senhores verão a seguir é algo antes inimaginável na história da linguagem. Uma tecnologia métrico-racional para a alfabetização que revolucionará o aprendizado em um segundo idioma. Era o elo que faltava para ajudar todas as escolas a se enquadrarem no dispositivo legal, contribuindo para o propósito de sua nobre função, a de fornecer uma educação de qualidade. Senhores, preparem-se. A transformação educacional que o nosso país anseia está agora em suas mãos. Para mostrar os caminhos de enquadramento legal no Decreto-Lei 9.675/19, passo a palavra para a doutora Patrícia Loyola França Canabrava, do programa Rádio CDL Direito S.A. Primeiramente, bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do vice-prefeito de Belo Horizonte, Paulo Lamarck, e na sua pessoa cumprimento todos os demais da mesa. Bom, falar depois desse vídeo maravilhoso que reflete todo o que foi descoberto, né, nessa nova linguagem e que vai ser acessível, que pode ser acessível, que será por intermédio da FADECIT, é uma honra para mim. Bom, falando sobre a obrigatoriedade das escolas, desde 2017, a Lei 13.415 de 2017, ela já promoveu todas as alterações na Lei de Diretriz e Bases da Educação Nacional. Nessa lei, qual foi a principal alteração ocorrida por intermédio dessa lei em 2017? Ela exigiu que fosse incluído no currículo do ensino fundamental a partir do 6º ano a oferta da língua inglesa. Então, se tornou obrigatório, tá? E no ensino médio, além da obrigatoriedade da língua inglesa, também a possibilidade de oferta para outras linguagens, como, por exemplo, o espanhol, de forma optativa, tá? Enfim, ela estabeleceu que a linguagem e suas tecnologias na educação fossem inseridas. Bom, e aí, em abril de 2019, por um decreto presidencial, o decreto 9.765 de 2019, foi instituída a Política Nacional de Alfabetização. Essa Política Nacional de Alfabetização, ela é baseada em, que acabou de ser mostrado aqui, evidências científicas. E essas evidências científicas visando o quê? A exterminar o analfabetismo, que a pessoa que não sabe ler nem escrever, e também a exterminar o analfabetismo funcional. O que é isso? A pessoa não compreende, ela tem uma dificuldade, uma habilidade limitada para poder compreender o texto e falar em outra língua, tá? Assim, esse decreto ele apontou 6 componentes essenciais para a alfabetização e que as escolas todas têm que prestar bastante atenção. Quais são eles? Consciência fonética, a instrução fônica sistemática,
a fluência na leitura oral, o desenvolvimento do vocabulário, compreensão de textos e a produção de escritas. Tudo que acabamos de ver nesse vídeo que acabou de ser disponibilizado para todos os senhores. Então, a gente verificou que, a partir de 2019, a partir desse decreto, nenhuma escola no Brasil cumpre a legislação vigente, tá? Nenhuma. E, se ela não cumprir, qual que pode ser a penalidade, qual pode ser a sanção? Várias. Aqui o próprio órgãos de fiscalização podem autuar, secretarias de educação podem exigir, o próprio Ministério Público, o próprio PROCON, todos podem exigir o cumprimento, obviamente, da lei em vigor, né? Lembrando que ninguém pode tentar falar que desconhece uma lei em benefício próprio para não poder aplicá-la, né, gente? Bom, então o que a gente verificou é que agora a FADECIT vai poder, por intermédio desse protocolo que está sendo apresentado para vocês hoje, disponibilizar para todas as escolas do país essa nova metodologia com todo esse viés científico, né, essa fundamentação científica, para quê? Para que os alunos não sejam só cidadãos brasileiros que falem apenas uma língua, mas que os nossos alunos sejam cidadãos do mundo. Que nós vivemos hoje nós vivemos hoje na era digital, no mundo globalizado, e outra língua, principalmente o inglês, é essencial na formação dos alunos. Obrigada. Com a palavra agora, a senhora Lília Machado, diretora do Sindicato das Escolas de Idiomas. Boa tarde a todos. Boa tarde, gostaria de cumprimentar a mesa. É um prazer estar aqui com vocês. E eu vou pegar um gancho em todas as conversas que a gente teve aqui, que é o seguinte. Eu estudo inglês desde os 8 anos de idade. Aos 8. Minha mãe, a minha faixa etária é uma faixa etária que não fala inglês. Dificilmente você vê alguém da minha faixa etária falando inglês. Agora, eu estudei no Colégio Estadual Central, que era o melhor colégio, era como se, quando eu passei, era como se eu tivesse passado no vestibular da Federal. Foi uma festa na minha família. Então, o colégio estadual, eu sempre estudei em colégio estadual. Então, desde o 5º ano, quinto ano do ensino fundamental, que na época era 5º ano, né? Hoje é 6º. A gente tinha inglês em sala de aula. 2 aulas por semana. Por que que eu não falava inglês? Porque não era efetivo. A gente não tinha sido alfabetizado em inglês. Por conta disso, na época existiam 3 cursos de inglês somente, que era Number 1, MAI e Iquideu. Então, eles dominavam o mercado de Belo Horizonte. Então, eu tive que buscar conhecimento no MAI, onde me formei, e hoje eu sou dona de uma franquia dessa escola de inglês que tem mais de 60 anos no mercado. A minha unidade, ela tem 23 anos de existência. E quando eu fui apresentada essa ferramenta, porque ela não é uma metodologia, porque metodologia envolve outros processos, ela é uma ferramenta que eu fiquei apaixonada e, assim, assustadíssima com aquilo. Porque durante esses anos, eu dou aula desde os 18 anos, e não vou falar a minha idade, claro. Os alunos sempre me perguntavam assim, ô professora, por que a gente fala tap e a gente fala tape? Eu não sabia explicar. Nunca soube. Então eu falava assim com eles, vocês vão aprender com a prática. Olha que difícil. Vão aprender com a prática. Então eles tinham que decorar como falava, como pronunciava as palavras. E hoje, com essa ferramenta que a gente viu aqui, o professor D'Angelo explicando, muito simples, é a palavra a ser usada para essa ferramenta. Ela é uma ferramenta de fácil aplicação, né? E ela é uma ferramenta
que ela ficou escondida por tantos anos? Quando eu fui apresentada essa ferramenta, eu falei com o professor D'Angelo, como que isso ficou escondido durante tanto tempo? A gente poderia estar ofertando conhecimento há muitos anos, mas há muitos anos. E eu, como dona de uma escola de inglês, que é o My English, que é uma escola renomada em Belo Horizonte, eu fico pensando assim, eu vou ter que mudar de bandeira. Sabe por que eu vou ter que mudar de bandeira? Porque eu não ofereço alfabetização. E o princípio básico para que a pessoa consiga falar inglês é a alfabetização. Por quê? Porque a pessoa, um dos grandes filtros que a gente tem no aprendizado do inglês é justamente o medo de pronunciar errado, porque é uma língua muito diferente da nossa. Ela não é um italiano, um espanhol, um latim, ela é germânica, então ela é mais parecida com o alemão, que não tem nada a ver com a nossa linguagem, com o nosso idioma. Então, agora, o que vai acontecer? Nós vamos poder oferecer conhecimento para todos. E mais importante ainda, inglês não vai ser um status. Você falar inglês não tem que ser status. Isso é um direito de qualquer pessoa. Agora, por que não funciona? Eu estudei inglês desde a 5ª série até o 3º ano do ensino médio. Era o danado do verbo to be, desde o primeiro dia de aula até a formatura no ensino médio. Então, como que você fala inglês desse jeito? Não tem condição, não tem a mínima condição. Eu sou formada em letras pelo Federal, eu trabalho com inglês desde os 18 anos, mas estudo desde os 8, então eu me considero capacitada para afirmar que quem não usar essa ferramenta não estará no mercado mais. Por quê? As escolas hoje particulares, elas estão se dizendo bilíngues. Uma grande mentira. Como que elas são bilíngues? O que elas oferecem para os alunos? Eu, como dona do MAI, eu tive vários alunos que saíram, porque os pais falaram assim, não vou pagar inglês por fora? Para que eu vou pagar inglês? A escola é bilíngue. E eu te digo que 85% dos alunos voltaram. Então, significa o quê? Que a escola bilíngue, ela não oferece nada de bilinguismo. Então, gente, o que eu quero falar aqui? Que essa ferramenta é uma maravilha. Essa ferramenta é uma ferramenta que ela tem que ser usada, caso contrário, as escolas sofrerão processos, como a doutora Patrícia falou. Por quê? Você diz que oferece uma coisa, mas não consegue oferecer. Então, é uma ferramenta maravilhosa que eu fiquei impressionadíssima e eu vou mudar de bandeira no próximo semestre para The Easy English Formula. E o meu amor com o MAI, vocês já devem ter percebido, né? Eu sou cria do MAI. Eu fiquei, desde os 8 anos de idade, eu estou no MAI English, estudando, dando aula, e agora proprietária há 23 anos. Mas o meu amor agora é com The Easy English Formula. Com a palavra agora, meu amigo e pesquisador, D'Angelo Sicarini. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos e a mesa, a doutora Patrícia, o vice-presidente da Assembleia, o doutor Antônio Carlos, o vice-prefeito da cidade de Belo Horizonte, o doutor Paulo Namarque, o ex-senador e deputado federal Aelton Freitas, a presidente da FADECIT, Jaqueline, a professora Lilian do MAI. Bom, eu tenho uma pergunta muito simples para fazer para todos vocês. Muito simples. Por que foi tão difícil aprender a falar inglês? Bom, se fosse fácil, até os americanos não teriam um problema na Califórnia e na Flórida com os espanhóis falando espanhol lá dentro, mudando o idioma e eles não conseguindo alfabetizar. Por quê? Essa pergunta, por que o A faz o som de EI, é uma pergunta não só no Brasil, mas é uma pergunta em todo o mundo.
Porque decorar uma palavra é diferente de aprender a falar aquela palavra. Esse é um processo de alfabetização. Essa ferramenta, ela permite o quê? Ela permite a pessoa ter autonomia para ler, falar e escrever até as palavras que ela não conhece. Essa tecnologia, ela não tem disponível em Harvard, no MIT, em Stanford, em Cambridge, em nenhuma universidade do planeta. Ela foi encontrada depois de 15 anos de pesquisa, e desenvolvida e testada por missão oficial no MIT, em 2009, assinada pelo ex-presidente Michel Temer, e o último teste dela passou pelo TCU, em 2012, pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal, em 2013, e em 2017, 1º de novembro de 2017, o último teste dela foi no ITA. Em 23 minutos, os coordenadores do ITA disseram: o algoritmo da língua inglesa está correto. Ou seja, é uma tecnologia 100% brasileira e que vai ser utilizada, inclusive, nos países de língua inglesa. Imagine uma matriz matemática da língua inglesa ser decodificada no Brasil para os americanos e britânicos explicarem a própria língua. Essa é a tecnologia que está disponível a isso. E é uma alfabetização. O que é um processo de alfabetização? É o processo mais simples que existe. Vou te dar um exemplo. Uma mãe com o 1º ano de grupo, que teve que mudar para o interior, para um lugar que não tem a escola. Se ela tiver aprendido a ler e escrever, ela vai ensinar o filho dela a ler e a escrever. Então, essa tabelinha, ela permite alfabetizar as pessoas. E a alfabetização é um direito de todos. Falar inglês, de acordo com o decreto, ele diz o seguinte: baseado em evidências científicas, para o analfabeto absoluto e o analfabeto funcional. O que é isso? O analfabeto absoluto não lê, não fala e não escreve nada. O funcional lê mal, escreve mal, entende mal. Como os nossos alunos saem do 2º grau na língua inglesa das escolas? Analfabetos funcionais. Bom, a pergunta é simples. Se essa tabelinha que vocês acabaram de ver estivesse no material didático de vocês lá de trás da 5ª série, alguém teria um problema de falar inglês hoje? Imagine poder alfabetizar os alunos da rede pública, da privada de baixa renda, e entregar uma ferramenta até a rede privada de um poder aquisitivo altíssimo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Como é que uma escola de idiomas, uma escola bilíngue, não consegue explicar o próprio nome e ela é bilíngue? É simples. Quando você não tem uma explicação, tira a tabuada do livro de matemática. A soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Quando vocês irão aprender matemática? Nunca. Na verdade, inglês não deveria ser uma disciplina. Ela tinha que ser uma matéria dentro de uma disciplina. Com essa tecnologia, vai permitir que os nossos alunos aprendam no 1º ano inglês, no 2º francês, no 3º espanhol, no 4º alemão, no 5º russo. Olha, o que nós precisamos fazer não é só colocar e preparar as escolas através da FADECIT, que é uma instituição renomada, séria, dedicada à pesquisa e educação há 25 anos, não. Essa tabelinha, se chegar no interior, num lugar que não tem uma escolinha, e a pessoa quiser estudar com ela, ela vai se tornar bilíngue. Então, a nossa obrigação moral, como cidadãos e como pessoas que estamos ocupando uma posição, seja política, seja empresarial e seja de educação, é fazer com que essa ferramenta possa chegar ao mais simples. É uma covardia deixar um aluno da escola pública não ter a chance de ter um emprego melhor por não falar um 2º idioma, sendo que um aluno de uma escola de alta renda possa fazer um intercâmbio. A gente não está aqui polarizando, falando da escola pública ou da escola privada. A gente está falando de uma ferramenta que é direito na escola pública e que a escola privada diz que entrega e não entrega. Algum de vocês tiveram isso? Então, essa ferramenta vai permitir resolver até um problema cultural americano. Por quê? Porque isso foi desenvolvido há 5.000 anos. E nós encontramos por uma necessidade de uma pessoa que fez uma pergunta.
por que que o A faz o som de EI. E ninguém sabia responder sobre isso. Então, o que é que nós esperamos desse evento, dessas autoridades, dessas pessoas, da imprensa? É fazer com que essa ferramenta chegue, de uma maneira ou de outra, ao mais simples. Se essa tabelinha estiver na internet, o menino brincando com ela, qual a dificuldade dele em se comunicar? Ele não vai levar 6 anos, mas 6 horas para poder decorar essa ferramenta. Eu só tenho a agradecer a presença de todos. Essa é uma pesquisa que é do Brasil, não é de uma pessoa, que vai realmente ganhar o mundo. Ela permite explicar o inglês, o francês, o alemão e todas as línguas. Eu agradeço a presença de todos, a Fadecit por abrir essa oportunidade, esse protocolo. Imagine, você paga a mensalidade da sua escola, a lei te determina, Programa Nacional de Alfabetização, que você tem que ser alfabetizado em 2 línguas, porque o inglês passou a ser língua obrigatória a partir de 2017. E você só recebe um e não recebe outro, e uma ferramenta dessa, tão simples, Imagine, alfabetizar um aluno das escolas municipais, estaduais, por 200 e poucos reais, com todo o material, por todo, sair falando inglês, lendo e escrevendo por isso, é uma covardia isso não chegar às pessoas. Eu agradeço aqui mais uma vez. Eu vou pedir uma palavrinha aqui bem rápida. Eu sou diretora do Sindicato das Escolas de Idiomas de Minas Gerais. E quando eu mostrei numa reunião de diretoria, ficou todo mundo assustado. Nossa, então nós não vamos existir mais? Vamos. Nós vamos continuar existindo de uma maneira mais rápida, mais efetiva, mais prática. Porque o que vai acontecer quando você usa essa ferramenta? Inglês fica uma coisa fácil, não um bicho de 7 cabeças. Porque a gramática da língua inglesa ela é muito simples. Ela é muito mais simples do que a nossa portuguesa, não é, professora Carol? Então, a gramática é muito simples. E o que o D'Angelo falou, que eu acho importante ressaltar aqui, que as oportunidades serão de todos. Não é só quem estuda em escola particular que vai ter a oportunidade de se tornar um cidadão mundial. Porque, por enquanto, a gente luta para que eles sejam cidadãos brasileiros, mas a gente quer torná-los cidadãos do mundo. E eu estou muito orgulhosa de estar aqui. Muito obrigada, D'Angelo. Obrigado. E só mais uma coisa para a gente fechar. O menino vai ser alfabetizado em 1 ano. Basta a pessoa ser alfabetizada na língua portuguesa para ser alfabetizada em outra língua. Essa alfabetização dura de 4 a 10 meses. Ou seja, imagine em 2022 os nossos alunos, funcionários de empresas, que podem também alfabetizar pela Fadecit e deduzir do imposto de renda, porque a qualificação do trabalhador, em 4 a 12 meses, o nosso país vai ocupar uma posição de destaque. E se você sabe por que a Coreia do Sul cresceu, todo mundo diz pela educação? Se você ler no final da Wikipédia, está lá, eles importaram 43 mil professores de inglês nativos, dos Estados Unidos, Inglaterra, de todo o Reino Unido, da Austrália, para quê? Então, a educação só cresceu na Coreia e lançou o país porque o inglês permitiu que ela alcançasse outros mercados. Então, pode ler no final da Wikipédia, está lá. Importaram 43 mil professores nativos, ou seja, para alfabetizar a nação. Eu agradeço.